Pessoal, boa tarde. A nossa aula de matemática, nós teremos que trabalhar aqui 3 subconteúdos, né? Ponto médio de um segmento, aí na página 14 e 15. Baricentro de um triângulo, na página 16 e 17. E condição de alinhamento de 3 pontos, na página 18 e 20. Certo? 18 a 20. Então, pegando aí da página 15, a gente vai trabalhar até a página 20, certo? Com esses 3 subtemas aí, certo? Que é ainda do capítulo 1, né? Capítulo 1. Então, nós temos aqui ponto médio de um segmento, certo? Que é o ponto médio de um segmento. O ponto médio de um segmento de reta é o ponto que separa o segmento em duas partes com medidas iguais. Então, segmento, o ponto médio, ele é o ponto que separa o segmento em duas partes com medidas iguais. Então, aqui nessa figura, ó, nós temos aqui o segmento AB, né? Nós temos esse segmento AB e aqui representado aqui o ponto médio, esse M, certo? Então, se a gente ver aqui, ó, nós temos o XM, né? Que é esse número aqui na abscissa, né? Que é no X. E nós temos esse número aqui, o YM, na ordenada, que é o Y. Então, nós temos um par ordenado, gente, que nos dá o ponto médio aqui desse segmento AB, tá certo? Isso aqui nós estamos vendo só genericamente, né? XA, YA é o ponto A, XB, YB é o ponto B. Então, ligando esse segmento, esses dois pontos, né, por esse segmento aqui AB, aí nós temos o ponto médio, que é o XM, né, aqui no X, e o YM, ponto médio. Então, o ponto médio ele divide esse segmento aqui em dois pedaços iguais, né? Esse tamanho aqui, AM, é o mesmo tamanho, né, do MB ou BM, certo? Genericamente nós temos aqui, ó, que o ponto médio representado aqui, XM, isso aqui significa ponto médio de um segmento, é o XA mais XB sobre 2 e o YA mais YB sobre 2. Então é só a média aritmética dessas coordenadas, né? Vamos dizer assim, ok? Então, vamos direto aqui trabalhar com o número, né? Porque às vezes quando a gente vê com letras, a gente acha que é muito complicado, né? Mas quando a gente substitui aqui pelo número, ó, a gente vai ver que não é nada difícil, né? Vamos ver o exemplo. Calcular o ponto médio do segmento de extremidades. Então, nós temos a extremidade A, 1 e 4, né? Que são as coordenadas do ponto A. 3 e 0, que é as coordenadas do ponto B. Então, é como se fosse isso. Nós temos aqui esse segmento, né, que é as coordenadas do ponto A, que é 1 e 4. As coordenadas do ponto B, 3 e 0, não é isso? O ponto médio, né, é aqui, ó, é a metade, né? Isso aqui vamos dizer que nós estivéssemos no plano cartesiano, né? Não está, mas é como se tivesse, né? Nós marcamos essas coordenadas aqui. Se eu tivesse no plano cartesiano, eu ia ter que fazer assim, né? Não. Vai ficar muito feio aqui, né? Meu plano cartesiano, mas só para vocês terem uma noção. 1 e 4, né? Precisava aumentar mais. Vamos dizer que o 1 é aqui e o 4 é bem aqui, né? Então eu ia marcar esse ponto A aqui, né? Ponto B, 3 e 0. A abscissa é 3 e o Y é 0. Então o 3 é bem aqui, né? Então nós vamos ter esse ponto aqui. Aí ligar esses pontos era isso aqui, ó. Aqui o ponto A e aqui o ponto B, né? Deixa eu colocar de novo aqui. Aí que é o ponto médio. O ponto médio ele vai nos dar... Aí para nós calcularmos esse ponto médio, nós vamos pegar o seguinte, ó. Ponto médio, que é aquela parte genérica que eu mostrei. XA mais XB sobre 2. E YM, né? Que é o YA mais YB sobre 2. Então vamos pegar aqui o primeiro XA, né? Aqui é meu XA.
No par ordenado, o primeiro número é x, o segundo é y. XA mais XB. Então, o XA é 1 e o XB é 3, né? Ó, tá aqui, ó, XB. E aqui o YB. 1 mais 3 dá 4, né? Ó, 4 dividido por 2, 2. Então, nós temos aqui já o x, né, do ponto M, né? Do ponto médio. Agora vamos encontrar o y do ponto médio. O y, para me encontrar o y do ponto médio, eu vou pegar ym igual ya mais yb. Quem é o meu ya? Olhando lá no par ordenado, ó, é 4. Quem é meu yb? Olhando lá no par ordenado, ó, é 0. Então eu tenho 4 mais 0, né, que é 4. 4 sobre 2. 2 dividido por 2 é 2. Então eu encontrei o par ordenado, gente, que me dá o ponto médio, né? Então, voltando aqui para o desenho, ó, ele diz que é 2 e 2. Então, 2 é mais ou menos aqui, né? Vamos dizer que aqui seja o 1, aqui seja o 2. Então, nós vamos ter esse ponto, ó, bem aqui, né? Ó, que é o ponto médio. O ponto médio desse segmento. É o ponto que está dividindo esse segmento em dois segmentos de mesma medida, né? Esse aqui vai ficar do mesmo tamanho desse outro. O AM vai ficar igual ao BM, né? Ou MB. Tanto faz aí. Tá certo? Pronto, gente. Continuando aqui, agora a gente vai ver, né, como encontrar o baricentro em um triângulo, certo? Ou baricentro de um triângulo. Eu vou deixar essa parte de introdutória, gente, para que vocês mesmos possam fazer a leitura, tá certo? Eu vou logo direto aonde interessa aqui eu mostrar para vocês onde a gente vai aplicar a fórmula, tá certo? Mas vocês vão ler isso aqui com com bastante atenção, tá certo? Vamos pegar só essa partezinha bem aqui, ó. Agora vamos considerar um triângulo no plano cartesiano, diverso. Aqui tudo é genérico, ponto A, XA, YA, ponto B, XB, YB, ponto C, XC, YC. Nós sabemos, gente, para me formar um triângulo, né, eu preciso de 3 pontos, né, não alinhados, né, para me formar um triângulo qualquer. Eu vou precisar de 3 pontos, não é isso? Então, o meu ponto A, ponto B, ponto C, né? Então, aqui diz que o ponto A é XA, YA, ponto B, XB, YB e o ponto C, XC, YC, certo? As coordenadas do baricentro do triângulo ABC serão dadas por... Então, a gente vai calcular, gente, ó, a média aritmética também dessas coordenadas, né? Vamos pegar o XG, né? Que aqui é só a formulazinha, certo? Ó, que é igual a XA mais XB mais XC dividido por 3, né? Porque a gente sabe que para calcular a média aritmética de um conjunto de valores, né? Eu vou pegar, somar todos aqueles valores e dividir pela quantidade de números, né? Assim, como vocês aprenderam lá no estudo do cálculo de média aritmética. Aí isso aqui, ó, o XG é o primeiro número do par ordenado do baricentro, né? E aqui o YG é o segundo número do par ordenado, certo? Então, que o baricentro é representado pelo G, né? Por essa letrinha aqui, G, nesse caso aqui. Aliás, o YG é YA mais YB mais YC dividido por 3 também. Então, assim o baricentro do triângulo ABC será XA mais XB mais XC dividido por 3, YA mais YB mais YC dividido por 3. Vamos pegar aqui um exemplo com os números, né, que facilita o entendimento. Determine as coordenadas do baricentro do triângulo de vértices. Nós temos o ponto A, 2 e 3, ponto B, 5 e 3, aliás, ponto A, 2 e 7, ponto B, 5 e 3, ponto C, 2 e 2. Vamos à solução. Vamos calcular as coordenadas do baricentro do triângulo separadamente, para não haver confusão no entendimento da forma. Então vamos lá, pegar aqui, ó. No caso, quem é o meu XA? Ó, vocês podem observar que o meu XA é 2, né? Mais o XB, quem é o XB? É 5. Mais o XC, quem é o XC? É 2, ó. Esses valores aqui, ó.
primeiro é x, né? Sempre no par ordenado, o primeiro é x. Segundo é y, né? Segundo é y, segundo é y. Pronto, agora divide por 3. Deu 9, né? 2 mais 5, 7, mais 2, 9, e por 3, 3. Encontrei, gente, só o primeiro valor do par ordenado do baricentro, que é o 3. Agora eu vou calcular o valor do... Encontrei o valor do x, né? Agora falta só calcular o valor do y. Então, YA mais YB mais YC, divide por 3. Quem é o YA? Olhando aqui, ó, é 7. YA, né? É o Y do ponto A. Mais o Y do ponto B, que é 3, mais o Y do ponto C, que é 2. 7 mais 3 mais 2, dividir por 3 vai me dar 12, né? Sobre 3 dá 4. Então, aqui, gente, eu encontrei, ó, as coordenadas do baricentro, ok? As coordenadas do baricentro, o 3 e 4. E o nosso próximo tópico é a condição de alinhamento entre 3 pontos, né? 3 pontos estão alinhados se somente se pertencerem à mesma reta, né? Então, 3 pontos só estão alinhados se pertencerem à mesma reta. Para verificar se os pontos estão alinhados, podemos utilizar a construção gráfica, determinando os pontos de acordo com suas coordenadas posicionais. Outra forma de determinar o alinhamento dos pontos é através do cálculo do determinante pela regra de Sarrus, né? Envolvendo a matriz das coordenadas. Vocês viram isso aqui, não foi? No segundo ano, não foi? Com o professor de matemática lá do segundo ano. Então vamos aqui um exemplo prático, né? Com números, né? Dados os pontos A, 2 e 5, B, 3 e 7, C, 5 e 11. Vamos determinar se estão alinhados. Para mim saber se estão alinhados, gente, o determinante vai ter que dar 0, né? Eu vou igualar aqui e vai ter que dar 0. Então, se vocês ainda lembram, ó, vou colocar os pontos 2 e 5, 3 e 7, 5 e 11, né? Aqui nessa coluna eu coloco 1 em todos, né? 1, 1. Depois eu repito, ó, as duas primeiras colunas, ó. Repito as duas primeiras colunas. 2, 3, 5, ó. 2, 3, 5, 5, 7, 11, 5, 7, 11. Aí aplico, né, a diagonal principal. Faço aquela multiplicação da diagonal principal menos a diagonal secundária, né? A diagonal principal é da esquerda para a direita. Eu vou multiplicando, ó. 2 vezes 7, vezes 1, né? 2 vezes 7, 14. Vezes 1 dá 14, ó. 5 vezes 1, 5 vezes 5, 25. 1 vezes 3 é 3, vezes 11, 33. Estão vendo? Isso aqui foi a multiplicação das diagonais principais, que é da esquerda de cima para baixo, né? Vamos dizer assim. Aqui de cima para baixo, ou da esquerda para a direita, né? Está mais de cima para baixo, não é isso? E a multiplicação, menos a multiplicação da diagonal secundária, que vai de cima, no caso aqui, da direita para a esquerda, né? Que é o mais correto mesmo. É da esquerda, a principal é da esquerda para a direita e da secundária é da direita para a esquerda, ok? Ao contrário, né? Uma é da esquerda para a direita e a outra, a secundária, é da direita para a esquerda. Então eu faço a multiplicaçãozinha lá, ó. 1 vezes 7 vezes 5 dá 35. 35. 2 vezes 1 vezes 11, né? 22. Aqui, ó, 22. Essa diagonal aqui, ó. 2 vezes 1 vezes 11. 2 vezes 1 vezes 11, 22. E a próxima diagonal é 5 vezes 3 vezes 1, né? 5 vezes 3 vezes 1 que dá 15. Agora, o somatório, né? Diagonal principal menos somatório diagonal secundário. Então, a diagonal principal deu 14 mais 25 mais 33, menos 35 mais 22 mais 15. Somando aqui dá 72, menos, fazendo a soma aqui da secundária, também dá 72, né? 72 menos 72 dá 0. Os pontos somente estarão alinhados se o determinante da matriz quadrada calculado
pela regra de Sarrus for igual a zero. Então, deu zero, né? Então, significa que esses 3 pontos aqui, gente, esses 3 pontos, eles estão alinhados, né? Dados os pontos, né? Vamos determinar se estão alinhados. Então, dados os pontos, ponto A, ponto B, ponto C, vamos determinar se estão alinhados. Aí só, se você calcular o determinante e der igual a zero, como for o caso aqui, significa que eles estão alinhados, certo? E aqui ele traz um exemplo, né, mostrando quando o determinante dá diferente de zero. Se o determinante der diferente de zero, significa dizer que esses pontos eles não estão alinhados, né? Então, se eles não estão alinhados, se eles não estiverem alinhados, né? Ó, se estiverem assim, porque eles são não colineares, não é isso? Então, ele vai formar um triângulo, né? Certo? Ele vai mostrar aqui para vocês. Isso, né? Não é nessa aqui, desculpa, é nessa folha aqui, o exemplo. Então, voltando para o mesmo lugar. Aqui, ó. Ele vai dar o ponto A 2 e 2, ponto B menos 3 menos 1, ponto C menos 3 e 1. Verificar se eles estão alinhados. Então, quando ele faz todo aquele processo, ó, que eu fiz lá na outra, né? Diagonal principal, multiplica as 3 diagonais aqui, né, da esquerda para a direita, menos as 3 diagonais da direita para a esquerda, certo? Cuidado que aqui, ó, tem uma regra de sinais, né? 2 vezes menos 1 dá menos 2, vezes 1 menos 2, ó. Tem que saber nessa regra de sinal. 2 vezes 1 é 2, vezes menos 3 dá menos 6, né? E 1 vezes menos 3 vezes 1 dá menos 3. Aí faz o cálculo da diagonal secundária, né? Que vai dar 3, 2 e menos 6. Por quê, gente? Ó, quando eu venho daqui, ele é negativo, né? Ó, 1 vezes menos 3 vezes menos 3 vai me dar mais 9, né? Não, 1 vezes menos 1, aliás, é menos 1. Vezes menos 3 vai me dar mais 3, né? Ó. 2 vezes 1 vezes 1 é 2, positivo. E 2 vezes menos 3 vezes 1 dá menos 6. Agora eu vou pegar, ó, menos 2, menos 6, menos 3, que vai me dar menos 11, né? Menos 2, menos 6, menos 8, menos 3, menos 11. Menos, aí 3 mais 2, 5. 5 menos 6 dá menos 1, né? Menos 11, aí aqui eu tenho uma multiplicação. Menos vezes menos dá mais, ó. Fica mais 1. Menos 11 mais 1 dá menos 10, né? Vou subtrair e dar o sinal daquele que tem o maior módulo, né? Então, vocês observam que aqui não deu zero, deu menos 10. Então, isso significa dizer, né, que esses pontos não estão alinhados, né? Eles não estão alinhados, tá certo? Se o determinante der diferente de zero, significa dizer que eles não estão alinhados, tá certo?